Afinal, o que aconteceu com o Charizard do Ash? Sem dúvida é um dos Pokémon que os fãs mais gostam. Modinha ou não, Charizard conquistou seu espaço, principalmente entre os fãs do anime. Mas muitas pessoas pararam de assistir o anime Pokémon e não sabem exatamente o que aconteceu com o tão famoso Pokémon de Ash. Ash continua ou não com esse Pokémon? Bom, se você quiser saber, já vai deixando aquele seu like, bora lá que eu te explico o que aconteceu com ele. Bom, pra gente conseguir entender o que aconteceu com o Charizard, vai ser necessário eu resumir toda a história desse Pokémon com Ash. Pois é, Charizard foi capturado por Ash ainda no estágio Charmander, depois de sofrer diversos abusos de seu treinador chamado Damian. Após Charmander perceber que Damian não era nada mais que um treinador insensível e que não o valorizava como Pokémon, ele decidiu ir embora com Ash. E aí começou a história de Charmander e Ash. Ao longo da jornada com Ash, Charmander se tornou muito útil, como por exemplo servir de tocha em cavernas escuras e também em batalhas Pokémon. Ah, as batalhas Pokémon. Sem dúvida, Charmander se tornou um Pokémon as na manga de Ash. Afinal de contas, Ash usava muito esse Pokémon, fazendo com que o nível dele ficasse muito alto em relação aos outros Pokémon. Para você ter uma noção do nível do Charmander, Charmander chegou a deixar um Golem queimado mesmo após ser resgatado para a Pokébola, e era possível ver a Pokébola ficando vermelha de tão quente que o Golem havia ficado. O nível de Charmander foi se elevando mais ainda até chegarmos no episódio A Marcha dos Exector. Lá Charmander derrotou diversos Exectors com seu lança-chamas, e aí evoluiu para o Charmeleon. Porém, algo estava errado. Charmeleon não era mais leal a Ash. Em episódios seguintes, foi revelado que Charmeleon havia excedido o nível de Ash, e portanto, não o respeitava mais. Depois disso, Ash começou a usar menos Charmeleon, justamente por conta do seu temperamento, até chegar no episódio O Ataque dos Pokémon Pré-Históricos. Lá, Ash acabou decidindo dar uma chance para Charmeleon e usou ele contra alguns Pokémon pré-históricos, mas ele se recusou a batalhar, até avistar um Aerodactyl, que começou a irritá-lo demais. Charmeleon ficou tão irritado com o fato de não conseguir bater de frente com o Aerodactyl que resolveu evoluir para Charizard. Daqui em diante, Charizard passa a não ser só um Pokémon desobediente, mas também começa a causar severos danos à jornada de Ash e também perigo às pessoas que estão por perto. Como por exemplo, as batalhas que ele recusava a ter, sendo que a que mais custou caro, sem dúvida, foi na Liga Pokémon, quando Charizard decidiu dormir na luta decisiva de Ash contra Rich, dando assim a vitória para Rich. Mas ainda havia esperança. Durante o filme do Mewtwo, Ash acaba usando esse Pokémon para batalhar com a sua versão clonada, mas Charizard perde facilmente contra o clone. Mewtwo ainda afirma que o Charizard de Ash é muito mal treinado. No desenrolar da trama, quando Ash vira pedra, podemos ver Charizard chorando por ele. Isso provavelmente é um indício que Charizard teria amolecido seu coração por Ash e se tornaria leal novamente. Mas infelizmente Mewtwo resolveu apagar a memória de todos sobre aquele evento e, consequentemente, Charizard voltou a ser um Pokémon desobediente. Mas ainda não é o fim. Depois dos acontecimentos em Kanto, partimos para as Ilhas Laranja, aonde tudo começa a mudar. Na batalha de Ash contra Ted, no episódio Fica Frio Charizard. Ted usou seu Poliwrath contra o Charizard de Ash, e aqui vemos que essa batalha foi muito desproporcional, sem falar nos comandos de Ash e na falta de sinergia deles. Isso acabou fazendo Ted tomar conta por completo da partida, e Poliwrath acabou congelando o Charizard de Ash. Nesse momento, Ted avisa que dará uma revanche a Ash quando ele conseguir controlar seu Charizard. Ash entra em desespero e, ao ver o Pokémon congelado, acaba percebendo que a chama da cauda do Charizard está apagando. Ao longo do episódio, Ash faz diversas coisas para manter o Pokémon aquecido e tenta restaurar a chama como era antes. Inclusive, ele faz diversas massagens no Pokémon para continuar mantendo ele mais quente, a ponto de até mesmo machucar suas próprias mãos. Ao anoitecer e ver o esforço de Ash, Charizard começa a refletir mais sua vida e percebe que Ash é um treinador digno. De manhã,
O respeito e a lealdade de Charizard a Ash retornam. Inclusive, aqui, Charizard ajuda a resgatar o Pikachu que havia sido raptado pela equipe Rocket. E logo depois, temos a vitória de Charizard na revanche contra o Poliwrath. Depois de algumas batalhas nas Ilhas Laranja, Ash finalmente chega à Liga e consegue derrotar Drake com a ajuda de Charizard. Assim, Charizard acaba se redimindo pelo que fez com Ash na Liga Índigo. Enfim, chegamos em Johto, e aqui a vida de Charizard terá uma grande mudança. Em Johto, Ash costuma usar seu Charizard mais do que devia, principalmente contra jovens treinadores, que possuem pokémons ainda no primeiro estágio e estão começando a sua jornada. Ash tem a falsa sensação de ser um treinador formidável, já que está invicto em batalhas, mas Misty e Brock não concordam com a postura de Ash. Misty diz que Ash está ganhando batalhas de forma injusta, e usar o Charizard dessa forma não é legal. Isso ficou mais evidente para Ash quando ele conheceu Lisa, uma garota que era dona do Vale Charicífico. Lá é um lar de Charizards, e eles costumam ser bem fortes e durões. Isso acendeu a chama de batalha de Ash e Charizard. Mas a arrogância de Charizard e Ash irritou muito Lisa, inclusive porque o Charizard do Ash era o menor Charizard e o mais fraco entre os outros. No desfecho do episódio, Ash percebe que Charizard é fraco e não vai adquirir experiência se continuar batalhando com pokémons fracos. Ele precisa de treino, e nessa etapa da jornada de Ash, ele não era útil. Sendo assim, Ash pede para Charizard ficar no vale e deseja que ele fique mais forte, e sai correndo chorando, sabendo que se ele parasse, não teria coragem de dizer adeus. Daqui em diante, Charizard ficou em status de treinamento lá no vale por diversas sagas, mas iria continuar aparecendo às vezes. Um fato interessante que ocorre lá no Vale dos Charizards é que o Charizard do Ash assumiu o papel de guarda-costas de Charla, uma Charizard fêmea que demonstra aí um certo interesse romântico pelo Charizard do Ash. Pois é, os dois parecem ter essa espécie de relacionamento um com o outro. E depois, Charizard continua aparecendo durante a saga Johto, mas, sem dúvida, as melhores aparições são durante a Conferência de Prata, a famosa Liga Johto. Lá, Charizard volta mais forte do que nunca e ajuda Ash a derrotar seu maior rival, Gary, e também lutou contra o Blaziken de Harrison. Bom, depois dos acontecimentos em Johto, de agora em diante Charizard começa a aparecer bem menos, mas quando aparece, aparece bem mais forte. Como por exemplo na Batalha da Fronteira, na saga avançada, onde ele batalha contra o Articuno de Noland e também batalha contra o Brandon e seu Dusclops. Mas, mesmo depois dessas aparições, ele continuava voltando para o Vale dos Charizards para continuar seu treinamento. Já na saga Diamante e Pérola, Charizard não deu as caras, nem sequer na Liga Pokémon, mas a sua ausência foi compensada em Unova. No episódio Uma Reunião Acalorada, Ash e seus amigos visitam um festival baseado em Kanto, onde uma das apresentações contou com um Pokémon Charmander. Isso fez com que Ash se lembrasse do seu próprio Charmander, levando-o a contar para Iris, Sylan e Annie a história de como ele conheceu seu Charmander e como ele se tornou um grande Charizard e venceu diversas batalhas ao lado de Ash, até ficar no Vale Charicífico. Preenchido com esse desejo de ver seu velho amigo novamente, Ash ligou para o Professor Carvalho que, em troca de seu presente, o professor acabou enviando Charizard para ele. Ao ser apresentado para Iris, Sylan e Annie e seus outros Pokémon, Charizard imediatamente começou uma rivalidade ardente contra o Dragonite de Iris. Depois desse episódio, Charizard fica na equipe de Ash até o último episódio da Era Unova, quando Ash e todos os seus outros Pokémon, na época, tiram uma foto juntos. Lá entendemos que Charizard foi deixado no laboratório do Professor Carvalho, e o Ash continuou com a sua jornada indo para a região de Kalos. Sendo assim, assumimos que Charizard não está mais no Vale Charicífico, mas provavelmente costuma ir lá às vezes para treinar e visitar Charla. Então eu acho que fica mais do que compreensível que o Charizard nunca foi abandonado pelo Ash. Eu acho que uma das grandes críticas que os fãs têm com o Ash é que ele abandona seus Pokémon. E é verdade quando a gente fala que o Ash abandona seus Pokémon, porque alguns Pokémon, eu acho que o mais em evidência é o Pidgeot, porque existe uma promessa de resgatá-lo e isso nunca foi cumprido, e pelo menos assim, na dublagem nós entendemos que isso aconteceu, a dublagem nos força a entender dessa forma.
Mas, ainda assim, o Ash nunca abandonou o seu Charizard. Muito pelo contrário, ele teve de deixá-lo lá no vale para treinar, porque ele não queria abrir mão daquele Pokémon. Mas ele entendia que ele estava tendo que lidar com muitos treinadores que eram inexperientes, e usar o Charizard era muito apelão, né? Era injusto demais ele usar esse Pokémon contra esses treinadores. E, consequentemente, o Charizard não absorvia experiência alguma desses Pokémons fracos. Então, o Ash fez muito mais do que bem em deixar esse Pokémon treinando por lá. Eu não encaro o ato do Ash deixar o Charizard lá em treinamento como um abandono, muito pelo contrário. E, obviamente, Charizard é um Pokémon do Ash até hoje, e ele pode resgatar esse Pokémon a qualquer momento. Ou seja, se no próximo episódio de Pokémon Sun e Moon o Ash virar e falar eu quero o meu Charizard, ele vai conseguir sem problema algum, né? É só ele estralar os dedos ali, ligar para o Professor Carvalho, e o Professor Carvalho fará o envio para ele. Esse é um dos grandes pontos que muitas pessoas me questionam. Eu já até cheguei a fazer um vídeo sobre os acontecimentos dos Pokémon do Ash, mas nunca falando com detalhes o que aconteceu com tal Pokémon. E agora a gente compreende mais, né? Principalmente quem deixou de assistir o anime consegue compreender melhor o que aconteceu com esse Charizard. Eu não acho que vai ser um dos Pokémon que Ash vai abrir mão de fato, né? A não ser que ele tenha que treinar, que eu acho que é uma justificativa muito boa e que ele deveria fazer com mais frequência com alguns Pokémon, até mesmo para esses Pokémon voltarem evoluídos e mais fortes. Eu acho que a ideia de deixar só jogado lá no laboratório do Professor Carvalho nem sempre é interessante, né? Não para todos os Pokémon. No caso do Charizard foi completamente justificável. Agora sim o Charizard pode ficar lá relaxando porque tem um contexto, né? Ele já tá forte, muito forte, ele pode relaxar lá no laboratório, interagir com seus amigos, ir lá no Vale dos Charizards, reencontrar a Charla e continuar seu treinamento quando ele achar necessário. Então, é um Pokémon que está com o Ash até hoje e acredito que vai continuar até o fim. Beleza? Então, se você tinha uma dúvida, ela foi sanada agora. Mas é isso, o Camaleão vai ficando por aqui. Quero saber o que você acha do Charizard. Você gosta do Charizard do Ash? Você gostaria de rever esse Pokémon com o Ash? Bom, eu sem dúvida adoraria ver ele novamente com o Ash e em uma batalha surpreendente com algum treinador bem poderoso. A la Tobias. Tem que ser nesse nível. Sem dúvida seria sensacional. Enfim, Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. A gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, camuflados. Fui!